queridas irmãs, queridos irmãos, como sempre, com muita alegria no coração, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos para mais um capítulo, só estão faltando 6 capítulos, pouquinho, já estamos no fim. E na sequência, que nós temos visto nos programas anteriores, nós vimos aquilo que foi a gestação frustrada, no capítulo 13, e agora nós vamos ver no capítulo 14 o tema voltando à tona através do aborto criminoso. Este é um capítulo longo. O que nós vamos ver hoje não é um capítulo breve como os anteriores. Portanto, ele vai demandar de todos nós um pouco mais de atenção nas abordagens daquilo que ele vai ensinar. Porém, é o seguinte, apesar dele ser longo, resumimos este capítulo da seguinte forma. André Luiz vai explicar como que o aborto praticado em uma encarnação repercute no perispírito, tanto do homem quanto da mulher, quanto dos membros que ajudam a praticá-lo, e que podem gerar nos corpos futuros, nas próximas reencarnações, outros problemas de saúde que nós vemos hoje em dia em muitas pessoas, por dificuldades herdadas daquele comportamento abortivo de existências passadas. E uma vez que a gente aprende que o efeito vai ser nocivo, agora com este conhecimento a gente pode pensar em não fazer, porque senão o futuro vai ser igual a este, que ele está explicando aqui. E se a gente já fez, ele também vai explicar como que a gente pode remediar. Porque, naturalmente, se uma das tarefas é evitar que se pratique novamente esse mesmo equívoco, e isso vai ajudar, também existe a tarefa de ajudar aqueles que já fizeram, que já praticaram, e que às vezes carregam isso na consciência, com uma dor no coração, e ele vai explicar a maneira pela qual cada um começa a também se recuperar durante a vida atual, ok? Então não se preocupe tanto com aquelas definições médicas, explicações de nomes de células, de termos complexos que são destinados aos médicos mesmo, aos estudiosos científicos, dos biólogos, dos fisiólogos, que eles estarão decodificando tudo isso. Nós vamos procurar entender o mecanismo, por que acontece, e com base nisso, entender por que os espíritos alertam tanto as pessoas para não se permitirem caminhar por essa estrada espinhosa, tá bem? Vamos então ao capítulo 14, você vai ver na tela o texto original. Vamos começar com uma pergunta. São 2 perguntas que fazem a André Luiz. Essa é a primeira. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis, nas classes mais cultas da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito, se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana? Então, o que ele está perguntando? Ora, por terem dinheiro, por terem boas relações, as pessoas que são abastadas, que são cultas, elas têm facilidade de poderem praticar este ato. E, obviamente, esse ato vai ficar debaixo do tapete. Ninguém vai acusar, ninguém vai promover um processo, mesmo quando se diga, como realmente é crime, tirar a vida humana. Então, se isso é assim, inclusive para as classes menos abastadas, se pratica sem muitos obstáculos, como é que se explica o trabalho expiatório destes atos? Se de verdade na justiça humana não há nenhum tipo de perseguição, porque ficam todos eles ocultos? Essa é a pergunta. Então, vamos ver agora o que o André Luiz vai explicar, qual é a reação da atitude criminosa no decorrer do tempo. Vamos voltar então ao texto. Temos, no plano terrestre, cada povo com o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Cada povo
vai penalizar ou não determinada conduta. Mas, considerando o universo em sua totalidade como o reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas transgressões deliberadas, cujas transgressões praticadas por desejo, decididas, quando você transgride a lei do universo, a lei do bem, são corrigidas essas transgressões no próprio infrator, com o objetivo natural de se conseguir em cada círculo de trabalho no campo cósmico, em cada mundo, em cada lugar em que as pessoas vão renascer, o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos dos outros, dentro da mínima cota de pena. No universo todo funciona essa mesma teoria. Nenhum dos mundos habitados tem a finalidade de ser apenas um lugar de sofrimento, puro e simples, para Deus se sentir feliz vendo seu filho sofrendo. Não. Todos os ambientes estarão monitorados por essa lei do universo, que é o respeito ao direito dos outros. Porém, também, quem pratica infração ao direito dos outros precisará responder nele mesmo para aprender, não para se vingar, para aprender. E este aprendizado, pelo amor que governa a vida, deverá acontecer com a menor cota de pena. O sofrimento é medido no universo pelo menor peso ou pela menor intensidade. Aquilo que a gente está passando de dor, de sofrimento, de doença ou de problema é a menor cota para que a gente aprenda. Dá para piorar. Podia ser pior. Mas o Senhor já atenuou ao máximo o que deu. Porém, nós devemos pensar antes de fazer a besteira, porque depois vem a conta, não é mesmo? Então, esta regra vale para todo o universo, não é só para a Terra. Mesmo que na Terra existam países que legalizem, que achem que isso é normal, que pode fazer e não tem problema nenhum, enquanto que outros não, o que prevalece sobre todos os espíritos é a lei do universo, que rege o universo com esse critério. Então, continuamos o texto. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva infalível sobre o perfeito amor, nesse hálito de Deus, em que todos nós estamos, em que todos nós nos movemos, toda a reparação perante a lei básica, a esta lei que nós nos referimos, ela se realiza em termos de vida eterna, e não de acordo com a vida transitória, fragmentária, que nós conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor determina não que o delinquente seja castigado, flagelado, chicoteado, com extensão indiscriminada de dor, o que já seria uma volúpia de castigar nos tribunais do destino, que invariavelmente são regidos pela equidade soberana. Não é isso que Deus quer. Mas, sim, que o mal seja eliminado de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Então, para aí. Veja só, esse texto pode parecer complexo, mas ele não é, não. Ele diz o seguinte: a justiça perfeita, ela não se eleva sem a base do amor, do perfeito amor, porque este é o hálito de Deus. Todos nós nos movemos e existimos aí. Toda reparação, como ele continua dizendo, para que isso possa realmente ser considerada a ação do amor, ela não se realiza somente para castigar quem errou, para bater nele, para chicoteá-lo. E ela se realiza tendo em vista a vida eterna. Não é só para aquele momento que o sujeito errou, bate nele para ele não errar naquela vida. Não, ele precisa se livrar para viver eternamente dentro de um critério mais nobre.
porque ele foi criado para esta vida, não para uma existência fragmentária de um ambiente terreno. Então, quando alguém erra, a existência deste erro, que está mesclada com várias atitudes boas também, que a pessoa tem mérito, tem demérito, a misericórdia do Senhor determina, não que o agente do mal seja punido, castigado, de forma assim, somente para espiar, o que já seria uma coisa muito ruim, seria uma demonstração de maldade, uma volúpia, nesses tribunais divinos que, na verdade, eles não são presididos por entidades maldosas, ao contrário, são regidos pela equidade soberana. Mas qual é a definição do reajuste? É que seja suprimido o mal das vítimas com a possível redução do sofrimento. Então, a lei do universo recomenda que aquele que feriu, cuide do ferido. Que aquele que desencaminhou, reencaminhe aquele que se perdeu por sua culpa. Não é que ele seja chicoteado maldosamente porque ele jogou outro no abismo. Não, você jogou, tudo bem, não devia ter feito isso, mas agora você vai descer no abismo e vai trazê-lo de lá. Você vai aguentar o peso e vai erguer devagarzinho, nós vamos te estimular. Você vai cuidar das feridas daquele que caiu, aquele que você feriu, e você vai recompor o estado anterior. Porque você vai viver eternamente. E se você só for chicoteado, na eternidade, você vai lembrar que você jogou alguém no abismo. E que você não tirou ele de lá. Você foi punido, você foi chicoteado, você ficou preso por 30 anos. Mas o cara está no abismo ainda. Essa não é a lei de justiça e de amor, porque seria apenas a lei da vingança. Então, o cosmos organiza a evolução das criaturas por este duplo critério. Você que errou, corrige o erro, repara o dano, diminui o sofrimento da vítima e assim você se limpa para a eternidade. Você vai chegar no futuro e falar assim, nossa, como eu era atrasado, naquele tempo eu jogava as pessoas nos abismos, eu pisava nelas, mas depois eu fui lá e recuperei todas elas. Hoje elas são minhas amigas, meus amigos, já fui filho delas, já fui pai de várias. É assim. Então, continua o texto nos dizendo, está vendo que não tem nada de dificuldade? Diz aí André Luiz na sequência, olha, desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, que se expressa claramente no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um, de acordo com as suas próprias obras, nós arquivamos, nós guardamos em nós mesmos as raízes do mal que nós cultivamos, para extirpá-las, para acabar com elas à custa do nosso próprio esforço, em companhia daqueles que se nos afinem a essa faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos permanecem associados. Os que erraram juntos têm que se reerguer juntos. Os que se associaram nos vícios têm que se ajudar a sair deles. Os que se envolveram no ódio, na vingança, na agressão, precisarão aprender a ser pacíficos também, uns ajudando os outros. Com base, então, nesses semelhantes fundamentos, certa caminhada na carne, certa vida, entremeada, misturada de créditos e dívidas, às vezes ela pode terminar. O sujeito viveu a vida inteira parecendo um santo. Pode terminar a vida com a morte, com o indivíduo parecendo que teve uma vida irrepreensível. Todos os que estão aqui vão, nossa, aquela pessoa era tão boazinha. Aquela alma que desencarnou vai juntamente com Deus. Então ela pode desencarnar com essa aparente irreprimível virtude, sob o apreço, sob a admiração daqueles que estão com ele, convivendo nessa experiência. E pode, na próxima existência, esse mesmo indivíduo seguir-se em uma encarnação em que essa mesma criatura assuma a empreitada, o trabalho do resgate dela mesma, suportando nos ombros
as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma. Com que finalidade? Com a finalidade de reabilitar-se diante da harmonia divina. Caminhando desse modo, transitoriamente, ele vai estar assim, por um tempo, ao lado dos espíritos comprometidos em regeneração da mesma espécie. Então, ele vai passar por um tempo, se ele teve problema com abusos de natureza orgânica, ele vai renascer junto com outros que também adoeceram, outros doentes, outros pobres, outros miseráveis. Se ele foi agressor, ele vai nascer com todos os que foram agressores nas mesmas condições agora de vítimas, recebendo o efeito de suas atitudes. É aquela raiz que está em nós. É dessa forma, ele continua explicando então, é dessa forma que a mulher e o homem, vejam só, não é só a mulher, são os dois, que se acompliciaram, se associaram nas ocorrências do aborto delituoso. Mas, principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior do que o homem, diante da vida que ela prometeu honrar com nobreza através da maternidade sublime, tanto ela quanto ele fazem uma coisa errada. Porém, a mulher, quando vai reencarnar, ela sabe que ela será mãe, ela sabe que ela foi preparada para dar à luz a outros seres. Quando ela permite, quando ela se entrega, quando ela caminha por este caminho, a responsabilidade dela é maior por causa disto. Porém, nestes casos, tanto ela quanto o homem que participaram da mesma trama, eles desajustam as energias do seu corpo físico e do corpo espiritual, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, das regiões onde o ato sexual se pratica e a consequência dele se apresenta na gravidez. Tanto do homem como da mulher, esse centro genésico, centro básico, o chakra a ele correspondente, ficam desestabilizados. Desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos do perispírito, nos tecidos da própria alma, a sementeira de males que vão surgir mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isto acontece não somente porque o remorso daqueles que praticaram estes atos, aquilo que fica na consciência culpada, esteja entranhado, esteja enraizado no ser, como se fosse uma víbora magnética. Mas também, porque veja só, aí vem outro momento importante que as pessoas não se lembram. Porque além de você ter praticado uma coisa ruim contra a lei do universo, outros que você feriu, aqueles que foram vítimas, eles também vibrarão e, portanto, os que praticaram o delito assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero. E às vezes, a revolta e a vingança dos espíritos que tinham que nascer ali por força da lei, como filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. Por quê? Você, por exemplo, vamos pensar assim, no passado, você, num entrevero, numa disputa, matou uma pessoa. Às vezes por ódio, às vezes por inveja, às vezes para ficar com o dinheiro dela. Tá bom, matou. Você matou o corpo, o espírito continua vivo. Aí o que acontece? Vai para o outro lado, você vai passar uns anos bem de vida com o dinheiro dele, mas você vai ter que voltar para lá também, vai encontrar com o cara vai estar querendo se revidar, querendo bater em você, querendo... Só que aí passa um tempo, você descobre que você fez coisa errada, que você está sofrendo muito por ter matado. Aí você então pede a finalidade de restaurar-se a si mesmo através da reencarnação. E como reencarnante, você aceita devolver para aquela criatura o corpo que você tinha tomado. Você vai ser uma mulher que vai receber aquele ser dentro do seu ventre, vai lhe restaurar o corpo que você tinha matado, dando-lhe a condição de ter um corpo vivo. Ah, que bacana. O espírito então fica, bom, tudo bem, você me matou naquela,
mas agora você vai renascer, eu vou precisar renascer também, eu também tinha coisas erradas que eu tinha feito, você vai me ajudar, você vai me dar a chance de eu ter um corpo novo, e eu vou ser depois seu herdeiro, o que você tiver vai vir para mim. Aquilo que você tinha tomado de mim um dia, eu vou receber de volta, e aí tá tudo certo, eu te perdoo, a gente fica bem. Ótimo, fizeram as pazes. Aí renasce a mãe, vai ter o compromisso de estar na vida, e chega um momento do amadurecimento biológico, em que ela encontra um namorado, encontra um marido, encontra um noivo, e, por força das intimidades, engravida. Quando engravida, é aquele espírito que um dia foi seu adversário, e que você já tinha esquecido. Aí você sente de novo aquele impulso, aquela coisa, não, mas esse cara, eu não estou querendo ele aqui, ele vai me estragar. Aí é justamente o espírito que você tinha falado que ia dar um corpo de novo para ele nascer. E então André Luiz diz que quando o amor não está tomando conta da mente dos que estão envolvidos, e o cara fala, não, vamos tirar esse filho aí, que esse filho aí para nós agora vai atrapalhar o nosso projeto. Mais para frente a gente engravida, a gente vai ter o nosso filho, mas esse agora não está na hora. Quem é que está ali se preparando para ter o corpo, preso ao corpo? Justamente aquele que já foi assassinado uma vez, e que se a mulher não botar a pé firme e falar, não, eu vou ter esse filho é meu, se você quiser você vai embora, eu vou criar ele sozinho, que é uma demonstração do amor que você tem, do compromisso que você assumiu, fala, é verdade, né, eu também não quero ficar grávida agora não, eu estou muito jovem, eu quero desfrutar a vida, manda tirar. Ou seja, você vai matar o mesmo cara, o mesmo espírito pela segunda vez. Você acha que ele vai gostar? Hein? Você acha? Pensa um pouquinho. Então, naturalmente, ele vai dizer, isso ocorre não somente porque o remorso se lhe entranhe, se lhe enraize no ser, a afeição de uma víbora magnética, mas também porque inevitavelmente a pessoa que praticou isso, ela assimila as vibrações de angústia e desespero, e às vezes de revolta e de vingança daqueles espíritos que a lei tinha reservado para serem filhos do próprio sangue, na obra de restauração do destino. Vocês iam se reunir novamente na vida para se respeitarem, porque já tinham sido adversários, já tinham se destruído outrora. Essa é a restauração do destino. Porém, é como se você tivesse quebrado uma estátua. Aí você pega a estátua, não, eu vou colar tudo de novo, vem aqui. Aí o que acontece? Combinaram, arrumaram direitinho, dá os pedaços aqui, você deixa, eu vou colar, vou fazer com muito cuidado. Aí quando a estátua já está quase prontinha, você pega e dá uma outra marretada nela. Você vai quebrar de novo. E então o espírito pode ficar muito desajustado e pode produzir atitudes de vingança. Aí então ele vai começar a explicar qual é o resultado no homem. Não é que a mulher é a única culpada, não. Ela tem mais responsabilidade, porque pode ser que o homem queira que ela aborte o filho, pode ser. Tem muito homem que não quer ser responsável pelo filho que fez, que não é homem, né? Moleque. Mas se a mulher falar assim, não, eu vou ter esse filho, você pode ir embora que eu crio ele sozinho, ela impede o aborto. Ela impede. Então, a responsabilidade de dizer sim ou não é maior da mulher. Agora, no homem que quer fazer isto, e que pressiona para fazer isto, e que às vezes paga, às vezes chantageia, este homem também. Ou mesmo aquele que não tem muita ação, mas que pela sua falta de compreensão, de apoio à mulher, fraca, ela acaba fazendo, no homem acontecem resultados, efeitos. Então, vamos ver o que acontece, porque algumas pessoas hoje estão sofrendo de certas lesões na área genésica, enraizadas exatamente nisto. No homem, diz André Luiz, o resultado dessas ações aparece quase sempre na existência imediata, aquela na qual ele se envolveu com o aborto, em compromissos desse tipo. De que maneira?
aparece na forma de moléstias testiculares. Os testículos, a parte genésica, com problemas. Aparece com distúrbios hormonais, desendocrinias, distúrbios endócrinos, diversos tipos. Distúrbios mentais, a pessoa fica meio com problemas de comportamento, meio com manias, com pessoas que têm algumas alterações emocionais, agitações, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, esquizofrenias ou oligofrenias, evidentes obsessões causadas por forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias, entidades atrasadas, que ainda se encontram em dificuldade para desculpar-lhes a deserção. Os homens vão sofrer isto. Então existem homens em estado de problemas emocionais, de dificuldades de relacionamento, de frustrações, de inseguranças afetivas, que estão recebendo, em alguns casos destes tipos, a ação de abortos para os quais eles fizeram também pressão para que acontecessem, e também a pressão das entidades que foram vítimas deste comportamento outrora, que agora perseguem fazendo esses desajustes emocionais na estrutura mental do homem. Agora ele vai explicar o que acontece nas mulheres, quando as mulheres praticam isto. Acompanhe o texto. Nas mulheres, as derivações, as consequências surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, porque pode acontecer que o aborto seja necessário para salvar a vida da gestante. A lei permite e os espíritos explicam no livro dos espíritos que essa é a única situação em que se autoriza o aborto, para salvar a vida da parturiente, da mãe. Então, esse aborto provocado sem essa necessidade terapêutica, ele é produzido e matematicamente é seguido por choques traumáticos no perispírito da mulher. Tantas vezes quantas este ato se repetir, esse ato de delito, de lesa maternidade. Quantas gestações se a mulher tiver interrompido, tantas vezes serão os choques produzidos, estes choques traumáticos no perispírito, mergulhando as mulheres que o praticam em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os favores dos espíritos amigos, dos benfeitores, que vão recordar as qualidades elogiáveis que elas tinham, mas elas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico do perispírito desordenado e infeliz. Se assemelhando, veja só, se assemelhando, por mais que os espíritos a tenham recolhido, que ela tenha sido levada para um ambiente bom, ela sabe o que ela tinha feito. Então André Luiz aqui compara a condição dessas pessoas com a de alguém que indevidamente foi admitido num festim brilhante, numa grande festa, carregando, porém, uma lesão, uma chaga, que a todo instante se apresenta aos olhos dos outros. É como se você fosse numa festa de gala, vestido de bermuda e chinelo. Todo mundo gosta de você, todo mundo te agrada, mas todo mundo, você vai ver que você se sente mal, porque a sua roupa não está condizente. E no caso aqui, não é uma roupa, é uma chaga, é uma ferida aberta. Desse modo, diz André, ressurgem na vida física, quando vão reencarnar essas pessoas que praticaram o aborto, no caso das mulheres, manifestando no corpo, gradativamente, na tessitura, na estrutura das suas células que se revestem nas funções genésicas, aquela disfunção que podemos nomear como a
miopraxia do centro genésico atonizado, ou seja, enfraquecimento do centro uterino, do útero e do ovário. Centro genésico atonizado, sem tônus, útero e ovário. A pessoa vai reencarnar, o corpo desta pessoa não terá este centro genésico funcionando corretamente. Padecendo, sofrendo, logo que reconduzidas à maternidade, então ela reencarna. Tá bem, tá tudo bem, mas aí se casa, ou começa a ficar grávida, ela começa a ter o quê? Ela começa a sofrer as toxemias, uma invasão de toxinas no sangue, as toxemias da gestação. Dilapidado, então, ferido o equilíbrio do centro referido, uma vez que o centro genésico está avariado, e aí ele vai começar a dar os nomes das células, não é? As células ciliadas, mucíperas e intercalares, que são tipos de células específicos do processo da gravidez, elas não dispõem da força necessária na mucosa da tuba que conduz do ovário ao útero o óvulo, aquele tecido e aquele muco no interior das trompas. Ela não possui força precisa para conduzir o óvulo na trajetória que ele precisa ir para o interior da trompa. Nem a alimentação, nem os requisitos necessários para ir alimentando este óvulo nesse impulso da migração entre o ovário e o útero. Ele tem que passar pela trompa, ele tem que ser abastecido até chegar lá. Ele não terá condições de ser alimentado por deficiência hormonal do ovário, determinando então não apenas os fenômenos da gravidez fora do lugar, ectópica ou localização heterotópica do ovo, que é a gravidez fora do útero, mas também determinando fenômenos que são considerados como certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrentes da fixação, da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, que é aquele tecido típico do útero destinado a receber o óvulo, o ovo fecundado. O nosso organismo é muito perfeito. O organismo da mulher tem todas as estruturas necessárias para que quando chega o ovo, já em processo de divisão, ele se aninhe no endométrio próprio, na sua região adequada. Porém, como está em desestrutura, aquilo ele vai se aninhar num outro lugar, numa região que não é adequada. E aí André Luiz continua explicando. E ainda mesmo quando já esteja acomodado nessa concha uterina, vai produzir os fenômenos daquela hemorragia que nós dissemos, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragípara, que produz ou causa hemorragia, que constituem, na hora do parto, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal do útero em desajuste. Então a mulher vai sofrer muito nesta hora, por causa justamente dessa disfunção, deste processo que foi ferido dentro do resgate de encarnações passadas. Aí ele continua explicando, olha lá. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, torturando a vida feminina, como, por exemplo, o deslocamento da placenta eutópica por causa de uma hiperatividade das células, da vilosidade corial, a hipocinesia uterina, que é a diminuição da atividade motora do útero, favorecendo a criação de germes de estreptococo, do gonococo, que são bactérias esféricas, que por falta de movimentação e de dinâmica interna, elas têm a facilidade de se proliferar. Quando acontece depois do parto, as crises endometríticas puerperais, que é a inflamação endométrica do pós-parto,
Ou outras enfermidades, como a salpingite tuberculose, a inflamação da trompa uterina, a degeneração cística do córeo, que é a membrana que envolve o embrião quando ele está lá dentro, a salpingo-oforite, que é a inflamação da trompa uterina e do ovário ao mesmo tempo, no qual dentro deles existe um edema, um inchaço, uma acumulação anormal de sangue, e começa aquele líquido decorrente da inflamação, aquele exsudato fibrinoso, provocar a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício a grandes inflamações daqueles órgãos daquela região, que às vezes a pessoa tem que ser operada de urgência, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos, que os identificam no mesmo processo de desagregação. Tudo isso pode acontecer. As síndromes circulatórias da gravidez, que aparentemente foi normal, quando a mulher no passado viciou também o centro afetivo, o centro cardíaco, em consequência de aborto calculado, e seguido por disritmia das forças do perispírito que regulam o eixo elétrico, coração, aquele eixo que mantém o coração em harmonia. Isso vai produzir o quê? Na nova encarnação e em pleno surto da gravidez, o enfraquecimento do aparelho cardiovascular, da gestante, com o aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência da produção hormonal. E então, daí resultam graves problemas da cardiopatia consequente. O coração vai ter problemas nessa área. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade, na primeira ou às vezes até na segunda gestação, ela foi mãe na primeira, foi mãe do segundo filho, porém, quando ela se desvia para o aborto criminoso, na geração dos filhos seguintes, ela inocula automaticamente no centro genésico e no centro do baço, o centro esplênico, do seu perispírito, ela vai gerar uma disfunção, uma falta de tonicidade, que vai produzir as causas sutis dos desequilíbrios ocultos, que numa próxima existência vão se evidenciar, vão se demonstrar pela vasta acumulação do tal antígeno. Antígeno, que é uma substância de origem estranha ao corpo, que vai impor as divergências sanguíneas entre a mãe e o filho, com as quais ela vai asfixiar gradualmente, por meio da destruição do glóbulo vermelho, aquele rebento de amor que ela guarda carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira geração. Porque as enfermidades do corpo humano, como reflexos das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos de tempo. Além dos sintomas que abordamos nessa sintética exposição, nestas causas das doenças do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso, a face da superexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, que muitas vezes descambam no sofrimento da obsessão, devendo-se ainda salientar, realçar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Isso é grave para eles também. Eles sofrerão as consequências. E às vezes pioradas pelo número de abortos que eles ajudaram a praticar e pelo interesse monetário em fazer isso. Não é pouca coisa, não é mesmo? É claro que tudo isso não vai acontecer junto numa mesma pessoa, na mesma mulher. Porém, em cada uma das situações, o corpo perispiritual vai reagir e vai produzir alguns desses efeitos. E agora, a pergunta final, que é endereçada a André Luiz e que você vai ver aí na tela. Perguntam a ele: para melhorar a própria situação, o que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, para assim antecipar-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência
lhe imponha essas reações aflitivas e regenerativas. O que ela deve fazer agora? A você que já praticou o aborto por algum motivo, não importa qual foi, o que você pode fazer antes de uma próxima vida você ter que passar por isso? Aí vem a resposta de André Luiz. Diz ele: quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e de abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, nos adverte quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. E você vai encontrar isso em Pedro, a epístola número 1, capítulo 4, versículo 8. A multidão de pecados que nós já cometemos pode ser coberta pela ação no bem. Então, não fique se martirizando, não fique se ferindo demais. Vá fazer o bem. Recolha filhos, cuide de crianças, ajude pessoas na creche, vai ser voluntária, vá amar as pessoas. Se você tem a consciência de ter praticado alguma coisa, trabalhe por desinteresse, ame as criaturas, porque quando nós matamos alguém dentro do nosso corpo, é porque ainda não amamos o suficiente. A doença está aí, na falta desse amor vivido. Então, se você se arrependeu do que praticou, comece a amar. Comece, não fique esperando nascer de você agora para que ele possa receber teu amor. Ame aqueles que estão precisando de mães, aqueles que estão precisando de tias, aqueles que estão precisando de alguém que os ajude. Reerga as criaturas que estão abandonadas na terra. E isso vai começar a fazer com que todo o seu centro emocional se retifique. Toda a sua estrutura de esforço, agora você estará demonstrando que você não quer mais ser do mesmo jeito. E essa é a lei do universo. Não é fazer você sofrer, é fazer você corrigir o mal, tirar a dor e transformar-se por causa disto. É uma justiça amorosa, não é a justiça vingativa. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência. Fale com as pessoas, esclareça as moças, fale com suas filhas, fale com a sua esposa, sua namorada, fale e viva com responsabilidade as relações íntimas, para evitar que depois as pessoas sejam pressionadas pelas contingências a ir procurar uma solução imediata como esta, que não será uma solução nunca, será apenas semear a tragédia de algum tempo depois. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Semana que vem vamos falar do passe magnético, a transfusão de energia. Mas eu espero que você já vai lendo, já vai se informando, porque é muito interessante também. Grande abraço, obrigado pelo carinho, pelos comentários. Espalhe para os seus amigos, para suas listas, o link dos nossos programas do Espírito da Letra. E até o próximo programa na semana que vem. Obrigado e muita paz.